aqui os Reportados, nós estamos na disqueria, eu e Alfredo Monte e minha amiga Cecília Lopes, né? A disqueria é a loja de discos e livros da nossa querida Cláudia. Olá. Sabe? Estamos sendo filmados pelo Chico Arques, né? E só falta o Marcelo da nossa turma. E nós vamos falar sobre destaques de livros de 2009, embora seja apenas um pingo no oceano, porque é impossível para qualquer ser humano ler tudo e dar uma ideia do panorama geral de livros, né? Então eu e a Cecília, cada um por sua vez, vai tentar apenas mostrar uns pingos d'água nesse oceano, né? Eu gostaria de destacar o número de novas traduções que foram lançadas esse ano. Muitas importantes, como do 100 anos de Solidão, por exemplo, a nova tradução. A tradução também é nova do Fundação, do Isaac Asimov. São 3 volumes, eu estou aqui com o primeiro, pela editora Aleph. E até tem uma caixa com os 3 volumes, ou separados, né? É um grande livro de ficção científica, vale a pena, né? Também outro exemplo de nova tradução foi do maravilhoso Zazie no Metrô, do Raymond Queneau, que saiu pela Kozak Naif. Tem um livro, é um livro clássico, tem um filme também do Louis Malle, né, baseado... Deve sair em DVD agora também, né? Ah é? Eu não vi ainda. Então, é uma pedida só também. Além disso, tem várias outras novas traduções. Embora os destaques que eu vá apontar sejam de livros ou inéditos no Brasil ou que foram lançados esse ano, né? Outro assunto geral que eu gostaria de comentar é a enxurrada de lançamentos em torno do evolucionismo, porque o Darwin completou 200 anos, né? Não ele completou 200 anos, mas o nascimento dele completou 200 anos e a origem das espécies 150 anos, então houve milhares de lançamentos em torno disso. O Richard Dawkins, que é o grande defensor do evolucionismo hoje em dia, ela foi assim o recordista de lançamentos. Teve 2 ou melhor, tiveram 2, né, do Richard Dawkins. O mais importante é esse aqui, ó. A Grande História da Evolução, pela Companhia das Letras, que é um livro apaixonante, embora seja uma empreitada. E mesmo quem não leu A Origem das Espécies vai gostar muito de conhecer assim, as batalhas e ideias da teoria evolucionista. E agora recentemente saiu o Maior Espetáculo da Terra, também do Dawkins, em torno disso. Mas existem milhares de outros. Agora, quanto aos meus destaques, sempre lembrando que é uma gota d'água no oceano, eu vou destacar 5 livros. Em quinto lugar, para ficar aquela coisa assim, ranking, eu destaco pela Alfaguara esse livro do japonês Haruki Murakami, o Após o Anoitecer, porque ele dá uma dimensão diferente à literatura japonesa, que a gente sempre associa uma coisa Kurosawa, do cinema, Kawabata Mishima na literatura, uma coisa mais ligada ao conflito de valores tradicionais com valores contemporâneos. E o Murakami manda isso tudo para o espaço e é moderno, urbano, mostra a desagregação das vidas nos centros urbanos de uma maneira muito moderna, muito parecida ao mesmo tempo com os autores que a gente conhece da pós-modernidade, como Paul Auster, mas fazendo uma coisa inconfundivelmente oriental. Então é um livro muito interessante porque tem uma personagem que é uma espécie de patinho feio e a outra meio bela adormecida, meio branca de neve, assim, 2 irmãs que mostram um cotidiano assim contemporâneo japonês que eu achei muito bem traçado. Inclusive eu não conhecia a obra do Murakami e fiquei muito interessado agora em conhecer mais. É a minha quinta dica. A quarta é o nosso maravilhoso Chico Buarque de Holanda, que finalmente, na minha opinião, chegou ao pleno amadurecimento como escritor em Leite Derramado, pela Companhia das Letras. Eu acho um livro finíssimo, no sentido não de volume, mas no sentido do estilo, da graça com que ele mostra quase que um século da história brasileira, com uma leveza, com uma magia narrativa impressionante. Tem muita gente que falou mal do livro, inclusive alguns que eu acreditaria que são bem invejosos, disseram que é repetição da mesma fórmula do Benjamin, que é né? Mas esse livro é maravilhoso. Eu acho que o Chico está em plena forma e
eu até me envergonho quando eu fiz na minha coluna da tribuna indicações de brasileiros para o Nobel, não ter tido a coragem de ter apontado o Chico, porque eu acho que foi um ato de covardia, porque com esse livro e com a obra poética que ele já tinha, realmente ele é um dos mais fortes candidatos. Então é um grande livro, é o melhor romance dele, ele foi evoluindo a cada romance e acho que nesse ele chegou realmente ao auge. Em terceiro lugar, tem uma escritora canadense, ela até brinca que ela é mundialmente famosa no Canadá, a Margaret Atwood, que escreveu vários romances maravilhosos, como Madame Oráculo, O Conto da Aia, Vulgo Grace, mas esse livro é de ensaios, mas são ensaios tão bons, tão gostosos, que você lê quase como se fosse um romance. Ela fala sobre livros que ela gosta, sobre a feitura dos livros dela, sobre fatos ligados à vida dela, sempre com um estilo muito peculiar e maravilhoso. Saiu pela Rocco e é uma das grandes leituras desse ano, Buscas Curiosas, de Margaret Atwood. O segundo lugar fica para o lançamento quase que microscópico, digamos assim, em termos de tamanho e de repercussão, do romance que ficou inacabado do Truman Capote. O Truman Capote morreu há 25 anos exatamente, em 1984, e ele sempre dizia que tinha terminado, mas ninguém achou os originais, esse livro aqui, Súplicas Atendidas, que seria o grande romance dele. Na verdade, de 7 capítulos que ele alegava ter escrito, só restaram 3. Não são exatamente uma perfeição literária, ainda mais porque estão muito mal traduzidos, na minha opinião. O tradutor aqui comete vários deslizes, sabe, e deixa a gente assim até irritado. Mas ler Truman Capote sempre é interessante, ainda mais pelo lado, digamos assim, para ser bem benevolente, malévolo da sociedade, que ele mostra a sociedade americana. E o grande lançamento do ano, na minha opinião, que é de 1953 e finalmente foi lançado no Brasil, é o romance As Aventuras de Alge March, do Saul Bellow, que é um dos maiores escritores americanos, e esse romance é um dos mais famosos, mais considerados, tem uma trajetória crítica assim sobre ele e também a história, como são as aventuras de um personagem meio ingênuo, que representa um pouco o americano arquetípico, vale a pena assim ler. É um livro impressionante. E é isso aí.